Olá, companheiro. É o Heinz novamente, tudo bem? Lembrei de você agora no final da noite, dada essa questão de isolamento, essas notícias negativas, né, que são importantes a gente ficar atento. E como você deve estar em casa, com seus recolhidos com a sua família, eu queria pensar com você como operar nesse cenário de caos, né? Que comportamentos a gente pode desenvolver para poder vencer esse comportamento de caos? Que estilo de vida adotar para que no futuro tenhamos mais força, recursos para vencer essas adversidades? Se preparar, porque as crises sempre vão e voltam. Claro, sem precedentes. E eu queria te falar um pouquinho sobre a questão do medo, tá bom? Como operar nesse cenário de dificuldade? Eu me lembrei aquele livro do Viktor Frankl, né? Que é Em Busca de Sentido, onde ele fala lá que um dos judeus que estava sofrendo em Auschwitz, passando frio bastante, ele encontra o arame farpado. O que fazer com o arame farpado num frio? E ele olhou para o sapato dele que estava sem cadarço, os pés congelados, e ele usou aquilo para fechar como cadarço para usar. Você vê que é no caos que a gente observa e dá valor para as coisas que a gente no dia a dia não presta atenção. E Auschwitz passou, demorou 5 anos, foi uma calamidade, mas passou. A humanidade venceu e nós vamos vencer mais essa situação. E eu queria te convidar para adotar 2 comportamentos básicos para vencer nesse momento difícil. Um é fé, porque a fé vai te dar ajuda para você ter uma visão de futuro positiva, para que nós atravessemos isso com esperança. Outra é humildade, que você e eu compreendamos que nós vamos precisar do outro e do próximo. Vai chegar um momento que você vai ter que pedir ajuda, porque tem coisas que a gente não consegue fazer. Você vai ter que pedir ajuda por dinheiro ou um familiar, e talvez seja um momento que você vai ter que ser humilde com aquela pessoa que está em casa com você para fazer algo que você não consegue fazer. Então é um momento de pedir, ser humilde, saber que a gente não é o todo-poderoso, descer da arrogância e contar com a ajuda do outro, do próximo, do vizinho, daquele familiar, tá bom? Eu acho que isso vai nos ajudar a caminhar. E outra é trazer à memória aquilo que nos traz paz, né? E nesse sentido, a gente pode adotar um estilo de vida na qual a gente possa, nesse momento que a gente está recluso em casa, adotar um estilo de vida onde a gente possa acumular recursos. Não é dinheiro que eu estou falando, é recursos emocionais, recursos espirituais, recursos sociais, recursos intelectuais para que a gente possa caminhar nessa crise e vencer uma próxima crise. Quando eu faço recursos emocionais é de paz, de espírito, de tranquilidade. Quanto você pode desenvolver isso para que você tenha energia boa? Intelectuais, tempo que você possa estudar, trabalhar sua mente, crescer. Espirituais, tempo de meditação, de estar conectado com teu Deus, alimentando essa poupança espiritual, né? Relação conjugal, de fidelidade, de amor, de carinho, com os filhos também de conexão, de saúde, poder se alimentar melhor, tomar talvez água em casa, pensar o que fazer, usar a criatividade, ou seja, é o momento da gente acumular recursos para que a gente possa, pensando assim no banco, à medida que a gente for retirando, porque a crise vai pedir para que a gente retire, ela vai exaurir, e se a gente tiver escasso, aí vem a questão do pânico, e o pânico nos faz a gente ter pensamentos, emoções e ações disfuncionais. Outra coisa também é que nesse momento de escassez as pessoas agem muito com a falsa valentia, uma falsa coragem, e as pessoas se põem como não tem medo, isso não vai pegar em mim, e aí sai enfrentando sem a devida prudência e atenção. Porque o medo a gente sabe que é necessário, é importante ter medo, que o medo é importante como elemento de enfrentamento, ou seja, é um sinal de alerta, de prudência, de atenção, de agir com cautela. E é sobre esse medo que eu quero que você pense, para que você possa desenvolver esses recursos com seus familiares, com quem está próximo de você, para que você aumente esses recursos e tenha condições de atravessar esse momento difícil. Não sozinho, caminhando com o próximo, tendo fé, esperança e humildade.
é o meu desejo do coração. Vamos juntos que nós vamos enfrentar essas situações. Há ferramentas e estratégias para que você possa fazer isso. Eu vou disponibilizar no meu canal depois Homens com Metas, Pessoas com Metas, e é importante que você nesse momento agora repense como operar na crise, como operar o seu negócio na crise, o negócio dos seus clientes na crise, para que você possa ter energia e a gente possa atravessar esse inverno. Talvez os países que passam o inverno, que tem esse momento de escassez, eles sempre trabalham com o momento de escassez, eles conseguem superar. E nós aqui no nosso Brasil nunca passamos por um momento de escassez que nos convoca a uma nova mobilidade coletiva, a uma nova mobilidade emocional, nova mobilidade cognitiva e espiritual. Talvez não tenha sido a melhor forma que isso aconteça, mas está acontecendo. É um enfrentamento a ser feito. Esse inverno vai passar, esse momento difícil vai passar, mas que você passe acumulando recursos, desenvolvendo recursos, com humildade e fé. Um grande abraço e uma visão positiva de futuro para você, sua família, seus negócios. Um grande abraço.